Agora nós vamos a Campinas conversar com o economista Otílio Rodrigues Neto. O Banco Central, assim, sob questionamento, como é que você vê essas manifestações? Muito bem, Erivan. Primeiro, eu queria comentar um pouco, antes de responder essa pergunta que você colocou, o título aí da chamada que você colocou para o jornal, que é As Contradições do Discurso do Presidente. Eu achei muito interessante essa sua chamada, porque eu listaria 5 grandes contradições presentes no momento, nesse pouco tempo de governo, que caracterizam um presidente populista, e o populismo é um tipo de conduta que é execrável, que não é suportado em países sérios. O populismo é um câncer, é um modo de se comportar de políticos e gestores, tanto da direita quanto da esquerda, que não é mais aceitável no mundo democrático atual e civilizado. Mas o populismo é um tipo de conduta política que procura criar narrativas para o povão, com uma determinada imagem, onde não se aprofunda. Então, eu listaria cinco fatos concretos que caracterizam esse tipo de conduta. Primeiro, e aí a crítica vai para os dois lados, né? Mas a esquerda, que está atualmente no poder, e assumiu também esse tipo de postura. Por exemplo, o Brasil aprovou em 2016 uma lei chamada antiterrorismo. E aí, naquela época, o pessoal da esquerda, os deputados ligados aos movimentos como MST e outros, eles não aprovaram um dispositivo em que atos como os do dia 8 de janeiro seriam caracterizados como terrorismo. Na Alemanha, por muito menos do que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, pessoas foram condenadas por atos de terrorismo. E em vários países civilizados. Por que o pessoal do PT e dos partidos de esquerda não aprovaram aquele dispositivo que caracteriza, que hoje eles seriam beneficiados com isso, né? Se eles tivessem aprovado. Porque naquela época eles não queriam que os manifestantes, que eles chamam de manifestantes, né, do MST, fossem caracterizados como terroristas. Então, eu lembro aqui, eu faço uma ponte com um conceito que o grande Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, e ele é uma das maiores autoridades no mundo hoje sobre ciências, economia comportamental, ele chama de viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? O viés da confirmação é o seguinte: a gente tende a achar tudo aquilo que não, todas as notícias, todos os fatos que não estão alinhados com as nossas crenças, a gente detona, a gente condena, a gente não aceita. Agora, quando alguém ou alguma coisa que acontece, mesmo que um desvio, mas não está de acordo, mas está alinhado, é do nosso lado, a gente é mais condescendente. Isso ele chama de viés da confirmação. Resumindo, não dá para o governo chamar os manifestantes, ou seja lá o que for, do dia 8 de janeiro de terroristas e chamar os participantes do MST de manifestantes. Isso vale para o PT e para a direita ou para a esquerda. Então essa é a primeira contradição. Eu listaria uma outra contradição do governo atual, que caracteriza populismo e que isso tem impacto. Depois eu vou explicar um pouco a possível causa desse tipo de conduta. O que se quer com isso? Então eu listaria um outro ponto, uma outra característica, que foi a privatização da Eletrobras. Lula, num discurso agora, nesses últimos dias, não me lembro exatamente que dias, foi essa semana passada, ele chamou a privatização da Eletrobras de bandidagem. Ora, meus caros, isso é muita falta de respeito. A privatização da Eletrobras foi uma medida aprovada pelo Congresso Nacional, que é soberano. Então, um presidente da República vir a público questionar uma medida que foi tomada, aprovada pelo Congresso Nacional, que é soberano, isso é de uma irresponsabilidade tremenda. Então, o que ele está querendo com isso? Eu tenho uma possível resposta. Eu listaria essa outra contradição que tem impactos na economia, que é o que você colocou, porque isso gera instabilidade jurídica e cria problemas e aversão ao investimento. E depois a gente pode ver as consequências disso. Então eu listaria isso como uma segunda contradição. Terceira contradição é a questão da natureza do golpismo. Todos nós vimos aí o presidente vir a público na imprensa
e chamou os manifestantes, terroristas, seja lá o que for, do dia 8 de janeiro, né, aquela invasão em Brasília, que é condenável, ninguém pode defender aquilo, ali não está correto, são terroristas mesmo, porque o que eles fizeram não se aceita, e ele disse que era um golpe dos ricos contra os pobres. Ele chamou aquilo, ele criou uma narrativa de aquelas manifestações no dia 8, era uma manifestação dos ricos contra os pobres. Quer dizer, ele quer criar uma narrativa de que o governo dele está do lado do bem e todo o resto é inimigo. Não está correto. Primeiro, porque ali não foi uma manifestação de ricos contra os pobres. No meio daquele povo que estava lá, tinham muitos pobres também, iludidos, enganados. Então, não é uma manifestação dos ricos contra os pobres. E depois, esse tipo de conduta não ajuda em nada. Eu listaria a quarta contradição. A versão do impeachment, que eu não vou me prolongar aqui, porque nós já comentamos em programas anteriores. Então, não dá para chamar o impeachment da Dilma de golpe e chamar a tentativa de 8 de fevereiro de golpistas. Então, o impeachment da Dilma foi aprovado pelo Congresso Nacional, conduzido soberanamente pelo STF. E aí, por último, a quinta contradição que eu coloco foi que ele assumiu como inimigo agora o Banco Central. Não sei o que está por detrás disso, a gente pode comentar os impactos disso na economia. Agora, é uma contradição, é uma manifestação populista, não dá para se aceitar esse tipo de conduta pela responsabilidade que o cargo tem. Então, o Lula tem que descer do palanque, ele não está mais em campanha. Durante a campanha, ele pregou a pacificação nacional, só que os seus atos, suas condutas, seus depoimentos, seus discursos, não condiz com uma postura, com uma atitude de pacificação nacional. São essas 5 características que eu acabei de listar, que eu colhi na imprensa nesses últimos dias, que me lembra aqui de memória, são contradições gritantes, não são admissíveis pela postura do cargo, pela responsabilidade que ele agora é presidente do Brasil. Ele não é presidente de um partido, ele não é presidente de uma facção, ele não é o dirigente do PT ou dos partidos de esquerda. Pacificação é outra coisa. Então, qual é o objetivo de ficar criando essa polarização, nós contra os outros? Quem não está comigo é contra mim. Isso não ajuda, né? Não constrói.